trazer a palavra do Senhor a cada lar, a cada ouvido, além das quatro paredes. Porque não é a falta de oportunidade de alguém que nos impedir de falar sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Amém? Quero te convidar a sua Bíblia em Salmos 92, do versículo 1 ao 5. Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia durante as noites a tua fidelidade. Não sobre os dias fortes, com saltério e com solenidade nada. Pois me alegraste, Senhor, com os teus efeitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Esse salmo muito atual, devemos aplicar no nosso dia, diante da nossa rotina muito dolorosa, de lenta, nossa rotina, muitas vezes, fazendo cansaço. Nós somos obrigados a fazer tantos afazeres, pegar nossa obrigação, explicar o chefe, trazer o cliente à satisfação, mas essa manhã por prazer, por alegria, por amor à obra de Deus, estamos aqui. Disponíveis para escutar a palavra dele, disponíveis para experimentar nosso culto do amor do Senhor. A gente convida essa manhã, a nossa melhor, a sua melhor adoração, a sua melhor forma de louvor. Porque Deus é muito Deus, merecedor de todo o coração, de toda a nossa força. Curva sua cabeça. Nós pedimos, Senhor, perdão por tantas vezes não ter priorizado e render a presença dele no nosso dia. Senhor, perdão, Pai. Que muitas vezes colocamos o Senhor primeiro, melhor, nos aproximar melhor da nossa força. Mas, Pai, nesse momento eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa olhar por nós, possa estar em cada lar, cada família representada que está nos escutando. Nosso nome de Jesus, Pai, ter liberdade para agir, ter liberdade para trazer algo novo, renovo, nosso coração possa ser terra fértil para a tua palavra. O Senhor possa realmente sondar nosso coração, Pai, e encontrar em nós verdadeiros adoradores. Que o nosso prazer de adorar, de servir, e somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou chamar o Sérgio Louvor. Adoramos ele como 11, declara que é santo, poderoso e criador dos céus e da terra.
Adorar mesmo, Senhor, sempre no nosso meio. Tu és soberano, Senhor Jesus, nós te adoramos. Tu és digno, Senhor. Queremos salvar a história e agradecer. Queremos, Senhor, nesta manhã, continuar agradecendo e adorando o teu poderoso. Nós somos gratos a Ti, Deus, pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo. Podemos te adorar, te agradecer, exaltar o Senhor, falar contigo, nós somos gratos a Ti. Nós declaramos nessa manhã, Deus, que não existe outro Deus semelhante a Ti, só é quem tem todas as palavras de vida e de vida eterna, só o Senhor é quem assim. Na cidade do nosso Deus, alegria de toda Senhor, e nós temos a
Glória a Deus. Vou te convidar para a sua vida em Provérbios 3, versículo 9. A Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eles encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Somente tendo a oportunidade de trazer ao Senhor, de entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E está convidando o pastor Maurício a sua apresentação. Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Vamos orar consagrando a Deus nossos dias e nossas ofertas, e isso com muita alegria. Ó Deus, nós te damos graças, porque nós não podemos dar nada ao Senhor sem primeiro ter recebido. Nós devolvemos a Ti aquilo que lhe pertence, nossos dízimos, nossas ofertas, com coração grato, com alegria, com entendimento, ó Deus, sabendo que o Senhor é quem tem nos dado muito mais. Sabendo também, ó Deus, que nossos recursos levantam e levam a obra do Senhor, meu Deus, adiante. Nós queremos agradecer ao Senhor a sua provisão, o alimento, o sustento. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado aquilo que nem mesmo o Senhor Jesus teve quando esteve aqui na terra. A palavra do Senhor diz que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E o Senhor tem nos dado um teto, ó Deus, uma casa, um local para repousar. Nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que não tem preço, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus e tantas outras bênçãos que o Senhor tem ministrado sobre nós. Ó Deus, cada um dos meus irmãos que consagram agora os dízimos e as ofertas nas casas e aqui no templo, que seja tudo, ó Deus, usado para o avanço da obra do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém.
quebrantado pelo teu amor. Como nós precisamos quebrantar diante do amor do Senhor, esse amor que nos constrange, mas também que nos traz de volta para os seus braços. Nessa manhã eu quero te cumprimentar com um bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Esse tempo é um tempo oportuno para nós passarmos mais uns minutinhos de reflexão na palavra do Senhor. E diante disso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Um dos livros mais lindos, com a mensagem mais marcante e maravilhosa de toda a Bíblia. Fantástico esse livro. Capítulo 4 de Malaquias. Iremos ler a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor para nós. Pois eis que vem dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação às suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Risareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que palavra, hein? Que texto fantástico. Esse texto nos impulsiona a fechar os nossos olhos neste momento, você que pode, e orarmos mais uma vez. Essa manhã é uma manhã de avivamento para a nossa alma, mas também é uma manhã de oração, de clamor, para que Deus possa olhar para nós mais uma vez com um olhar de compaixão e de misericórdia. No nome de Jesus. Vamos orar, Pai, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, por misericórdia, como a tua palavra diz, que é a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Essa que renova na nossa vida a cada manhã. Clamamos por ela nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra, como nós acabamos de ler, ela possa encontrar guarita no nosso coração e trazer transformação para a nossa alma. Ó Deus, e produzir frutos de arrependimento que possa nos impulsionar a termos, ó Deus querido, uma vida transformada pelo Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, pedindo ao Senhor que usa esse texto, ó Deus, para ministrar na nossa vida. E que a nossa vida, a partir de hoje, ó Deus, seja diferente para o louvor da Tua glória. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. E amém. Uma expectativa correta, mesmo em tempo de juízo. Uma expectativa correta, mesmo em tempo de juízo. O cenário não é, ou não tem sido favorável para se obter uma expectativa correta. Trabalhadores perderam sua renda, pequenas e grandes empresas fecharam as portas, o número de desempregados atingiu marcas inéditas, estudantes tiveram o semestre letivo suspenso, missionários prontos a se mudar para o campo adiaram a sua ida, outros foram forçados a se retirar do campo, retornando para suas casas. Orçamentos de organizações cristãs foram drasticamente reduzidos. Que tempo de caos estamos vivendo nesses últimos dias? Muitas pessoas adoeceram emocionalmente. A dor da morte chegou para muitas pessoas que nem sequer puderam despedir-se adequadamente dos seus queridos. Para os que estão à margem da sociedade, a vida ficou ainda mais difícil.
Ora, com essa questão de não podermos aproximarmos, de dar um abraço, um afago, esse acolhimento que nós tanto gostamos como brasileiros, e bons brasileiros que somos, para esses que estão em situação de rua, a situação ficou um pouco mais difícil aí. A resiliência é a capacidade humana de seguir em frente. Como obter uma expectativa correta em meio a um tempo de juízo? O apóstolo Paulo exorta de uma forma linda e marcante ao dizer: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Deixa para nós essa marca. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Glória. Há um chamado para a firmeza. Há uma convocação para nos mantermos firmes, independente das circunstâncias. Porque as Escrituras nos desafiam a mantermos firmes, porque ela nos impulsiona a essa tarefa que parece ser tão difícil. Porque sem firmeza, ninguém suporta a pressão da carne. Sem firmeza, ninguém suporta a pressão do custo desse mundo e a pressão do diabo. Sem firmeza, ninguém suporta a provação, a provocação e a tentação. É necessário ter firmeza. Sem firmeza, ninguém suporta certas circunstâncias, certos acontecimentos e tampouco certos lugares. Sem firmeza, ninguém suporta a dor, a doença e a morte. Sem firmeza, ninguém suporta a tristeza, a depressão, o estresse. Quantas pessoas estão andando aí titubeando porque foram pegos pela tristeza, estão passando por uma depressão, o estresse está tomando conta. É necessário ter firmeza. Sem firmeza, ninguém suporta o vazio, a solidão e a saudade. Ao falar de vazio, de solidão e de saudade, me lembro um breve período que eu passei nos Estados Unidos, ali participando de um plantio de igreja. Quanta solidão, quanta saudade de casa. Ah, se não fosse o Senhor, se o Espírito do Senhor, esse que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não tivesse me conduzido a um caminho de firmeza, certamente eu estaria perdido. Porque sem firmeza, ninguém suporta a falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta de comida. Sem firmeza, ninguém suporta a indiferença alheia, o desamor e o ódio. A ausência de firmeza explica o abandono da fé, o abandono da esperança, o abandono do entusiasmo e o abandono do compromisso da parte de muitos cristãos, depois de um razoável período de fidelidade a Cristo, agora, por falta de firmeza, abandonam a fé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sem firmeza, a fé não consegue desafiar o tempo. O tempo é a maior prova de autenticidade e da firmeza da fé. Jesus menciona esse fato na parábola do semeador. O que aceita a parábola, ou seja, a palavra de Deus, esse desafio com alegria, mas não se preocupa com o crescimento de raiz, terá fé de pequena duração. Ou seja, será como a folha seca que o vento pega e sopra para qualquer lugar. É necessário ter firmeza. Esse tempo é um tempo oportuno para que nós possamos agora aplicar firmeza na nossa vida e torná-la a nossa caminhada, uma caminhada de substância na presença do Senhor. De onde vem a firmeza inabalável? Uma das mais poderosas fontes da firmeza é a compreensão da verdade, ouvida ou lida. Não apenas a fé que vem por ouvir a mensagem, como Romanos capítulo 10, versículo de número 17. A firmeza vem também pela exposição bíblica. Precisamos participar da exposição bíblica. Só depois de discorrer empolgadamente sobre a ressurreição de Jesus e a decorrente ressurreição dos mortos, só depois de demonstrar que a morte foi tragada pela vitória ou absolvida da vitória de Jesus sobre ela, é que Paulo dirige o seu apelo aos Coríntios. Eu gosto muito dessa versão NVI, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 51. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Glória. A firmeza inabalável que resiste a todos os embates em todo tempo depende também da prática cristã. Esse envolvimento nosso, não somente com a exposição bíblica, mas o chamado para uma responsabilidade de sermos testemunhas vivas do Senhor. Coisa essa que não estava acontecendo nos dias de Malaquias. Malaquias conclama, ou seja, ele faz um apelo à abatida e desanimada comunidade que vivia na terra prometida após o exílio, para uma fé renovada. O clamor dele para esse povo que estava abatido e desanimado é que ele se erguesse no Senhor, por meio do ânimo da vida do julgamento do Messias, ou seja, a vida de Cristo. Qual tem sido a mensagem nesses últimos dias? A mensagem não mudou, a mensagem é a mesma. Jesus está vindo, Jesus está voltando. A mesma mensagem, esse mesmo apelo que foi feito com Malaquias, para que o povo pudesse olhar com o olhar de esperança para a vida do Messias, é o mesmo apelo que a igreja do Senhor está fazendo nesses dias. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Como encontra a sua vida nessa manhã, com esse apelo da igreja do Senhor, nesses últimos dias, dizendo que Jesus está voltando? Como está a sua vida? Você está pronto? Você está pronta para encontrar com Ele? Todos nós iremos encontrar com o Senhor. E o texto que nós lemos diz que esse dia, o grande dia do Senhor, Ele virá. Como está a sua vida nessa manhã? Malaquias, ele falou a um povo desiludido, desanimado e cheio de dúvidas. Um povo que estava vivenciando uma experiência incompatível com a compreensão que eles tinham da era messiânica, ou seja, após o exílio, eles foram instruídos sobre a vida do Senhor. Ao invés de vitória na guerra e abundância na natureza, como foi dada a promessa da terra prometida, que eles venceriam os gigantes, e a terra era uma terra boa, que mana leite e mel, eles estavam experimentando pobreza, seca e adversidade econômica. Tal quanto como agora. O cenário continua o mesmo. As palavras de Malaquias foram de encontro a um povo cético a respeito das promessas de Deus. Um povo apático em seu compromisso de viver à luz dessas mesmas promessas. Um povo que sua adoração a Deus estava duvidosa e o seu serviço ao Senhor de todo o coração estava comprometido. Qual a diferença do tempo que Malaquias profetizou essas palavras para os dias de hoje? Não há diferença nenhuma. Um povo apático, um povo cético, um povo que a adoração deles é tão duvidosa, um povo que o serviço ao Senhor de todo o seu coração está comprometido, porque adora o Senhor, mas também adora as coisas do mundo, busca o Senhor parcialmente, mas não entrega de todo o coração. Um povo que estava vivendo fora do propósito estabelecido por Deus. O cenário continua o mesmo, não mudou, apenas os anos se passaram. Mas o povo continua sendo o mesmo. Povo de uma caminhada duvidosa. Um povo de um compromisso comprometido. Um povo que não tem coragem de chamar para si a responsabilidade do Evangelho. Dizer como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O ministério do profeta Malaquias deveria constituir no acender de uma lâmpada de fé para um povo desalentado ao relembrar do amor eletivo de Deus, está no capítulo 1, e na exposição das contínuas obrigações da aliança, para que eles pudessem verdadeiramente relembrarem que são um povo do Senhor, um povo que conhecia a Deus, está no capítulo número 3. Deus promete abundância àqueles que lhe forem fiéis, porém, já não havia expectativa correta nesses corações. E agora Malaquias entra no capítulo 4
apresentando que o dia do Senhor será precedido de juízo contra a soberba e a perversidade. Está no versículo 1. O dia do Senhor, ele vai ser precedido de juízo contra a soberba e a perversidade. Aqui eu quero abrir um parênteses. Como anda a sua vida? A soberba está tomando conta do seu coração? Ou a perversidade que está dominando a sua vida por completo? Aqui fica um alerta para você, um alerta para nós, que o grande dia do Senhor, ele será precedido com juízo contra a soberba e contra a perversidade. Mas também será o dia de salvação, está no versículo 2. Salvação a todos que temem o nome do Senhor. O advento de Cristo cumpre essa promessa de salvação. E o anúncio do Evangelho do Reino aponta também para a vinda definitiva de Cristo como Rei sobre toda a terra. A sua vinda será precedida de juízo contra toda iniquidade e representará salvação eterna a todos os seus escolhidos. Malaquias faz uma forte advertência ao lembrar que o dia do julgamento está por vir. Esse alerta não é para nos amedrontar, mas para deixar claro que a vida não pode ser resumida às buscas diárias e deixar de lado as questões eternas. Precisamos buscar as coisas diariamente? Sim, as coisas para a sobrevivência natural, ou seja, aquilo que está para que nós possamos fazer? Sim, precisamos. Mas o nosso olhar precisa estar para a eternidade. Amém. Olhamos na horizontal, mas a nossa conexão principal está na vertical. Não devemos nos concentrar no cuidado físico e esquecer da alma. Nosso pensamento não pode ficar apenas na terra, ou seja, nas coisas desse plano horizontal, mas deve voltar-se principalmente para o céu. Malaquias não se limita apenas a falar sobre o juízo divino. Ele também menciona as promessas de Deus para quem teme o Senhor. O dia final será de grande alegria. Eu queria que você tomasse posse desse versículo de número 2. Mas para vós, outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação às suas asas. Saireis e saltarei como bezerros soltos da estribaria, ou seja, como o bezerro ao abrir a porta do curral, liberando para o encontro da sua mãe. Ele sai saltando. Para quem já teve a oportunidade de ir a uma fazenda e presenciar esse momento, é um momento lindo e fantástico. Porque agora, após a mãe ser solta para o pasto, o bezerro fica retido. Mas quando vai chegando a tardezinha, para que ele possa mamar novamente, mais uma porção aí do leitinho, ele é solto, e agora ele sai saltando. É assim que Malaquias está descrevendo, como o bezerro que será solto da estribaria, ou seja, solto do curral, esse grande dia de alegria, mas essa alegria precisa estar concentrada na presença do Senhor. Com isso, concluímos que vale a pena meditar todos os dias na palavra de Deus e lembrar de praticar os mandamentos e ensinamentos que Ele nos deu, buscando a paz e a alegria na sua presença. Essa aliança de doutrina e prática, de fé e vida, de conhecimento e obras, de revelação e realização, de alvo e busca, é responsável por uma firmeza inabalável na caminhada, a qual nenhum cristão sério e que deseja permanecer ligado a Jesus até depois do fim, pois estaremos juntamente com Ele, pode dispensar. Nossa vida precisa ser uma vida que exale a presença do Senhor, exale o bom perfume de Cristo. Basta então agora ouvirmos o ensinamento de Jesus. Jesus diz em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 25, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa,
e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Isso nos ajudará a escolher as prioridades corretas, mesmo em meio a um tempo de juízo, para que as pequenas e grandes decisões a viver em paz com os nossos familiares, com o nosso próximo e com Deus, desde já ela possa acontecer na nossa vida. Então a pergunta que ecoa nos nossos corações, ela continua bradando de uma forte som. Como obter uma expectativa correta em meio a um tempo de juízo? O povo estava desiludido, desanimado e cheio de dúvidas. Eles foram desafiados a uma aplicação da fé renovada na expectativa da vinda de Cristo. E esse desafio continua até nos dias de hoje, para mim e para você. A expectativa correta em meio a um juízo, ela gera dedicação, ou gera em nós uma dedicação mais objetiva e centrada na palavra do Senhor. Como você se encontra nessa manhã, nesse dia de hoje? Desiludido, desanimado ou cheio de dúvidas? O Deus de toda glória continua o mesmo, Ele não mudou, continua aguardando a nossa expectativa correta. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, continua de braços abertos, nos esperando a resposta do nosso coração. Qual será a sua resposta ao clamor do texto ou do livro de Malaquias, que está falando para pessoas desanimadas, desiludidas e cheias de dúvidas? O cenário continua o mesmo. Quantas coisas que está aí levando o ser humano a ter perguntas, buscando resposta nesse mundo caótico, senão na palavra do Senhor, e levando a vida duvidosa. É tempo de nós voltarmos para as Escrituras. É tempo de nós lembrarmos que Jesus está voltando. É tempo de nós olharmos para o céu, porque a porta ainda continua aberta. E aqui eu quero finalizar com uma frase de Thomas Gold, que diz o seguinte: se você perceber que está começando a amar qualquer prazer mais que suas orações, qualquer livro mais que a sua Bíblia, qualquer casa mais que a casa de Deus, qualquer mesa mais que a mesa do Senhor, alguma concessão terrena mais que a esperança do céu, cuidado. O que ele está querendo dizer? Ou seja, nosso alvo maior deve ser estar com Cristo um dia. Nossa expectativa precisa concentrar-se na vida eterna, pois quem somos define-se pelo que esperamos. A nossa dedicação a Jesus está relacionada com a expectativa que temos da sua vinda. Por causa de tudo isso, buscamos diariamente um relacionamento com a sua palavra e com o próprio Cristo em orações, em meditações diárias e no compartilhar da palavra do Senhor com as pessoas. Desafio que fica para mim e para você nessa manhã. Uma reflexão tão breve, mas tão objetiva, à luz do livro de Malaquias, é a seguinte: qual será a sua resposta para Deus diante do grande dia do Senhor que está por vir? Qual será a sua resposta? Que Deus nos abençoe, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Esse povo que ouviu essas palavras era um povo que estava desanimado, desiludido e cheio de dúvidas. E a palavra do Senhor veio com um direcionamento para alinhar a vida dessas pessoas. Eu gostaria que ela pudesse alcançar o seu coração e te levar a um alinhamento correto, porque nada melhor de termos uma expectativa correta em meio ao grande dia de juízo,
está por vir. Expectativa correta, em meio ao juízo, pode nos conduzir a uma vida eterna. Qual será a sua resposta nessa manhã? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é apta para discernir os pensamentos dentro do nosso coração. Nesse livro de Malaquias, ó Deus, ele não aponta somente o juízo do Senhor que está por vir, mas ele aponta um Deus Salvador, um Cristo, Deus querido, que em breve retornará. E, ó Deus querido, essa é a nossa expectativa, de estarmos juntamente com o Senhor. Não para a condenação eterna, mas para passarmos a eternidade juntamente com o Senhor. Pelo sangue de Jesus, como a tua palavra diz, ó Deus, que é poderoso para perdoar os nossos pecados. Assim, ó Deus, nós colocamos à disposição do Senhor, tanto agora quanto no porvir. Oramos, ó Deus querido, colocando nas mãos do Senhor essa pessoa que decidiu nesse momento, quem sabe alguém, ó Pai amado, tomou uma decisão agora correta de servir ao Senhor em verdade, em espírito e em verdade. Que ele seja conduzido, ó Deus querido, pelo Senhor, pela boa mão do Senhor. Que o Espírito Santo, esse que nos conduz sobre toda a verdade, possa não somente, ó Deus, conduzir, mas possa forçar dessas pessoas, ó Deus, nesse dia e conduzir até a eternidade. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Glória. Receba essa palavra nesta manhã, ministrada pelo pastor Gladstone. E eu estava lendo aqui na minha versão, eu quero convidar você a ler novamente Malaquias capítulo 4, para você repetir o vídeo, assistir novamente a pregação. E na minha versão aqui diz assim: mas para vocês que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Para o cristão, o melhor sempre está por vir. Sabe qual é o nosso melhor? O céu, novos céus e nova terra. Nós vamos entregar este culto desta manhã a todos os irmãos que estão aí assistindo no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. E logo mais, 18h30, eu convido você a se preparar. 18h30 começa o culto, então, quando for 18h25, você para tudo que estiver fazendo, aquieta sua mente, seu coração, pegue a sua Bíblia, pegue o seu inário, e nós vamos prestar cultos ao Senhor. Hoje, 18h30, com o Ministério de Louvor, com o pregador à noite, nosso irmão presbítero Delmo, e a ministração da palavra. Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos colocar em pé aqui, nós que estamos aqui no templo, e nós vamos entregar este culto da manhã. À noite, nesse período, 18h30, o templo está aberto. Sempre fica um diácono na porta da igreja. Para quê? Irmãos que têm trazido dízimo, ou os irmãos que querem vir pegar o seu cartão, o templo está aberto durante a transmissão. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor enche o nosso coração de uma santa expectativa, mesmo vindo o juízo. Para nós, ó Deus, e para o teu povo, como diz a tua palavra, mas para os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Ó Deus, nós esperamos a vinda do Senhor. Senhor Jesus, nós esperamos o tempo final, e nós nos alegramos nessa esperança, como diz Romanos capítulo 12, nos regozijamos, ó Deus, da esperança, porque a nossa esperança é real, ela é verdadeira e se concretizará na vinda de Cristo. Ó Deus, queremos ser persistentes na dificuldade e perseverantes na oração. Dá-nos, ó Deus, graça para passar por esses tempos difíceis. Segura nas nossas mãos. Meu Deus, nós oramos neste momento pedindo ao Senhor cura para os enfermos. Aqueles nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus, que recebam cura, que recebam vida, vigor, vitalidade, que recebam, ó Deus, uma nova oportunidade. Somos gratos ao Senhor por aqueles que o Senhor já curou, já estão restaurados e restabelecidos. Nós oramos pedindo ao Senhor também que o Senhor, meu Deus, visite a nossa nação.
Ó Deus, que os índices de contaminado e os índices, ó Deus, de mortandade caiam drasticamente em nome de Jesus. E o número de curados, ó Deus, aumente e se multiplique. Restaura, meu Deus, a economia da nossa nação. Restaura, Deus, o governo da nossa nação. Restaura, Deus, acima de tudo, a esperança da nossa nação, que deve estar voltada para o Senhor. Nós oramos, nós entregamos este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Tenha um excelente domingo e até logo mais, 18h30, em nome de Jesus. Amém.